Olá, sou Gisele Mello e esse é um curso de meditação, desde a tradição da yoga até a ciência moderna, um curso teórico e prático baseado em evidências. Serão 4 videoaulas para você aprender e praticar a meditação. Sou fisioterapeuta formada no ano 2000, fiz pós-graduação em Yoga em 2006, pós-graduação em Bases da Medicina Integrativa em 2013, fui membro da equipe de Medicina Integrativa do Hospital Israelita Albert Einstein nos anos de 2013 e 2014, fui fundadora e coordenadora do Círculo Saudável Saúde Integrativa nos anos de 2015 até 2020 e me formei em aromaterapia em 2020. Esse é um curso de 4 aulas, 4 videoaulas. Na primeira, a gente vai falar meditação dentro do contexto da yoga. A meditação é o grande objetivo do yoga. A gente vai entender como isso depois aqui no Ocidente foi desmembrado. A segunda aula nós vamos falar sobre o corpo, o que a gente precisa para meditar com mais eficácia, com mais conforto, tanto no aspecto postural, músculos, articulações, quanto da parte respiratória, que tem uma grande influência também. Na terceira aula, nós vamos falar sobre a meditação dentro do aspecto da medicina, né, das evidências científicas, por que hoje é tão indicado por médicos, psicólogos, é eficaz realmente, é seguro, tem alguma contraindicação? E na última aula nós vamos falar sobre emoções, como a meditação pode nos ajudar a reconhecer, conhecer as nossas emoções e lidar melhor com elas, né? Trazer isso de uma forma construtiva e não se deixar levar por uma emoção instintivamente. Todas as aulas têm a parte teórica e prática e traz também as evidências científicas, um curso baseado em evidências, mas que também traz todo esse contexto da tradição do yoga. Agora, nós vamos fazer uma pequena prática de atenção plena. Então, eu peço que você sente-se confortavelmente, não precisa ser no chão, pode ser numa cadeira, no sofá, de preferência não fique encostado para você não ficar muito relaxado. Deixe os seus olhos fechados, ou se preferir, levemente abertos, mas o ideal é que estejam fechados, para você diminuir os estímulos externos. As mãos sobre as coxas, e de preferência com as palmas das mãos voltadas para cima. Então, primeiro perceba a sua postura sentada. Então, comece a observar a sua mão direita somente. Perceba o contato do dorso da mão com a sua coxa, a textura, a temperatura da mão, da coxa. Procure sentir cada um dos seus dedos dessa mão direita. Percebendo a posição dos dedos. Então, devagar, flexione um pouquinho os dedos, fechando os dedos. Depois, devagar, vai estendendo os dedos e tenta esticar um pouquinho mais. Talvez você sinta até a palma da mão esticando. Faça mais uma vez. Flexione os dedos, fechando os dedos. Talvez sinta alguma reação também no seu antebraço. Depois estique os dedos, espalmando um pouquinho essa mão direita. Relaxa os dedos e observe a posição dos dedos agora, comparando com aquela posição inicial. E agora você vai trazer a mão, os dedos até o seu ombro direito, flexionando o cotovelo. Depois voltando a mão
na coxa. Faça mais uma vez, traga essa mão até o seu ombro. Volte devagar. Observe esse braço direito, a mão. A gente faz mais um exercício. Traga a mão até o seu ombro. Depois leve a sua mão lá para o teto, esticando esse braço, toda essa lateral direita. Volta devagar a mão até o ombro. Volta devagar essa mão até a coxa. A gente vai fazer mais uma vez esse movimento. Devagar, traga a sua mão até o ombro primeiro. Depois, eleve o braço, levando a mão na direção do teto. Procura dar uma esticadinha, o ombro se aproxima da orelha. Observe toda essa lateral aí do seu tronco. E volta devagar a mão até o ombro. E depois a mão até a coxa. E por um instante, observe esse lado que você trabalhou. E compare com o outro braço, a outra mão. Como você percebe cada um dos membros. Talvez seja possível sentir alguma diferença de temperatura, alguma sensação de expansão, de leveza. Observe se existe alguma diferença ou não. Pode ser que você não perceba nenhuma diferença também. Então, devagar, abra os olhos. Essa foi uma primeira prática e uma breve prática sobre atenção plena. A gente começar a levar a nossa atenção, o nosso foco, para algo que a gente está propondo. Nesse caso, foi a nossa mão, o braço, toda a lateral do tronco. E essa estratégia de comparar um lado com o outro também permite que a gente comece a desenvolver essa percepção, essas diferenças, porque no dia a dia a gente vai levando tudo automaticamente e não para perceber essas pequenas diferenças que podem acontecer. E a prática da atenção plena você pode aplicar em todas as situações do seu dia, de realmente focar no que você está fazendo. Vamos então começar com a parte histórica da meditação. Os primeiros achados sobre meditação são da Índia, datam que aproximadamente 5.000 anos atrás, em uma caverna, foi achada numa parede, esculpida numa parede de pedra, um homem sentado em uma postura de meditação. Como essa que a gente vê aqui no slide, aqui é Shiva, sentado em uma postura meditativa. Então, eles acharam isso dentro dessa caverna aproximadamente 5.000 anos atrás. O primeiro relato que a gente vai encontrar sobre meditação é num tratado chamado Rig Veda, que data aí de 1.500 a 1.000 anos antes de Cristo. E a primeira parte que a gente vai ver sobre yoga escrito realmente, que a gente usa até hoje quando a gente vai se formar em yoga, a gente estuda esses sutras, o Yoga Sutras de Patanjali, que foi finalizado ali aproximadamente de 150 anos depois de Cristo. E o que os Yoga Sutras trazem para a gente? No primeiro sutra, ele vai falar assim, agora nós vamos falar sobre yoga. E essa palavra agora traz a pessoa para esse momento presente. Ela não fica
desviando sua atenção, pensando no passado ou se projetando para o futuro. Não, agora a gente vai falar sobre yoga. E no segundo sutra, ele define yoga. O que é yoga? Yoga é aquietar os turbilhões da mente. Ou seja, é natural da mente ter esses turbilhões, essas agitações, essas ondas, os pensamentos, que variam de acordo com o que a gente está vivendo ou com o que a gente está pensando ou lembrando. E o yoga é uma estratégia, uma ferramenta para a gente aquietar a mente. Isso, desde lá antes de Cristo até os dias de hoje, cada vez parece ser mais necessário, não é mesmo? Ainda mais hoje que a gente tem muita tecnologia, muita informação, a nossa mente sempre está recebendo muita informação. Então, esse turbilhão da mente parece ser cada vez mais intenso. Então, é muito gratificante saber que a gente tem uma ferramenta para aquietar a mente. Dentro desses Yoga Sutras, ele propõe um caminho para a gente chegar nesse objetivo de aquietar a mente, que é dividido em 8 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre comportamento. O que é ideal a gente realizar, o que é ideal a gente evitar, para que a gente não tenha estresse, desconforto com a gente mesmo e com os outros. Depois ele vai falar do corpo, da postura, dos asanas, que é o que ficou mais famoso aqui no Ocidente. A gente precisa de um corpo e o cérebro está dentro desse corpo e comanda tudo o que acontece aqui. Então, é importante que a gente tenha um corpo saudável para que a gente consiga ter uma mente saudável também. Corpo sã, mente sã e vice-versa. A respiração é um ponto-chave, a gente vai entender melhor depois por que a respiração influencia tanto no nosso estado emocional e de atenção também. Ela pode trazer a gente para um estado mais acelerado, mais desperto, mais atento, ou ela pode nos ajudar a tranquilizar, a focar, a relaxar. Depois, na prática de yoga, a gente tem a abstração dos sentidos, que é aquele relaxamento profundo, muito restaurador. Daí a gente vai começar um trabalho de concentração da mente, para depois propriamente entrar em meditação. E, em último estágio, é o samadhi, a comunhão, né? Quando a gente percebe que não tem mais diferença entre a mente individual com o todo, quando tem essa integração. Isso é o objetivo final do yoga. Mas para a gente aqui, se a gente conseguir estabilizar a mente, ter esse aquietamento da mente, das emoções, considero que já seja um sucesso enorme, né? Para aqueles que desejam avançar mais na meditação, daí realmente compensa buscar retiros, os ashrams, viver uma vida mais contemplativa. Mas vamos trazer aqui para a nossa vida real, não é mesmo? Como a gente pode aplicar a meditação para melhorar a nossa qualidade de vida. A meditação também a gente vai encontrar no budismo. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de Siddhartha Gautama, Buda. Ele também geralmente é retratado sentado em postura de meditação. Então, também na China, eles faziam uso sistemático de práticas meditativas. Isso também tem descrito dentro da tradição do budismo. E aqui no Ocidente, como que chegou isso aqui, né? Antes mesmo de ficar famoso no Ocidente, já existia a prática da meditação cristã, que teve origem nos padres e monges do deserto, há aproximadamente 300 anos depois de Cristo. Essa prática foi resgatada posteriormente, na década de 70, 1970, pelos monges beneditinos, John Mann. E até hoje, Dom Lawrence Freeman, que começou na década de 80 e continua até hoje, a divulgação da meditação cristã. Vale muito a pena conhecer, é um trabalho belíssimo também, do Dom Lawrence. Eles utilizam um mantra, o mantra Maranatha, que significa o Senhor vem ou vem Senhor, e esse é o foco da meditação deles. A gente vai entender melhor depois
como usar o mantra para meditação também. No final das aulas tem as referências, e ali também tem a referência da meditação cristã do site dessa comunidade. Mas famoso, famoso mesmo, ficou quando os Beatles foram lá para a Índia, fizeram uma imersão lá em yoga, meditação, e trouxeram o guru deles para o Ocidente. Aqui o slide ficou em cima do rosto do guru. Aqui a gente vê John Lennon e o guru deles. Isso foi ali no final da década de 60. E eles trouxeram meditação transcendental, que também utiliza um mantra. Cada pessoa teria o seu mantra individual, e esse vai ser o foco durante a meditação. E nessa época ali, nos anos 70, teve um movimento grande de contracultura. E a medicina também entrou nisso, foi quando surgiu a medicina alternativa, o que causou uma certa curiosidade e estranhamento pela comunidade médica. Afinal, o que é isso que as pessoas começaram a fazer agora? E naquela época, algumas pessoas abandonavam o tratamento convencional para seguir algo alternativo, que sabe-se lá o que era, se dava efeito ou não, né? Então, a medicina alternativa e as práticas alternativas dessa época causaram um certo desconforto, mas também gerou uma curiosidade da comunidade científica. Então, vamos estudar, vamos pesquisar, ver o que esse pessoal está fazendo. Isso dá efeito ou não? É benéfico? É prejudicial? Então, começou nos Estados Unidos um trabalho de pesquisa em cima disso. E nós temos o Dr. Herbert Benson, cardiologista de Harvard, que foi um dos pioneiros em pesquisas, e ele descreveu a resposta de relaxamento. Na mesma época ali, um amigo dele, médico também, estava desenvolvendo a descrição da fisiologia do estresse. E o Dr. Benson veio falando sobre a resposta de relaxamento. A gente vai falar melhor sobre isso depois também. Então, isso foi no final da década de 70. Nessa época também foi quando surgiu o Mindfulness, com Jon Kabat-Zinn, que ele pegou essas tradições vindas do Oriente e sistematizou isso. Né? Para a ciência, é importante que a gente tenha algo sistematizado para que a gente possa testar, retestar, comprovar. Né? Então, Jon Kabat-Zinn fez essa primeira sistematização e criou o método do Mindfulness, da atenção plena. O governo dos Estados Unidos, na década de 80, começou a olhar para isso e investir nisso. Hoje nós temos, desde aquela época já foi criado um núcleo, um centro de pesquisas em medicina e práticas que eram alternativas e complementares. Hoje a gente conhece como essa abreviação, que é de práticas integrativas em saúde. Né? E teve um grande avanço em pesquisa na década de 90, quando o Dalai Lama aceitou o convite dos pesquisadores, se aproximou dos pesquisadores, e eles começaram a investigar melhor o que acontece no cérebro e no corpo do meditador. Então, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, a partir da década de 90, a gente tem um número grande de evidências científicas, de pesquisas boas realmente, para a gente usar, se valer dessas pesquisas que vem aumentando bastante. E aqui no Brasil, em 2006, surgiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, o Ministério da Saúde fez um levantamento no Brasil todo para ver quais práticas integrativas ou alternativas, ainda naquela época, mas que depois virou integrativa, eram oferecidas à população. Então, já tinha yoga acontecendo, já tinha meditação, já tinha Shantala, que é a massagem de bebês, já tinha acupuntura, massagens, fitoterapia, já tinha muita coisa sendo oferecida nesse grande país que a gente tem aqui, e o Ministério da Saúde fez esse levantamento e publicou, então, a PNPIC. Nas referências também tem ali o link para a página do Ministério da Saúde que fala sobre isso.
E isso foi começando a ser implementado nos municípios brasileiros, isso depende de cada município, de cada gestor de saúde, de cada cidade, para implementar e como fazer essa implementação dentro da sua comunidade. Em 2018, teve um grande congresso internacional de práticas integrativas e complementares aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, um evento muito importante, onde realmente se divulgou melhor essas práticas. E daí, já baseado em bastante evidência científica, afinal, se a gente está falando de dinheiro público, de saúde pública, a gente tem que trazer evidência, comprovação científica para que possam ser usadas com eficácia e com segurança. E algo que a gente vai ver, tanto nos Yoga Sutras, do yoga, quanto dentro do budismo, e mesmo na parte da neurociência, é que tudo deve começar com a motivação. Por que que eu quero meditar? Por que que eu comprei esse curso? Por que que eu começo a fazer yoga? E não tem um motivo que seja melhor do que o outro, o motivo também não é fixo, geralmente ele se transforma, vai se lapidando durante o seu período de prática, mas aqui eu coloquei alguns motivos, algumas motivações. Para o próprio autoconhecimento, eu quero saber como eu penso, como isso interfere nas minhas emoções, nas minhas ações, na minha saúde. Eu quero desenvolver o meu lado espiritual também, pode ser a minha conexão com a natureza, com o universo, com Deus. É para ter um melhor controle emocional, não deixar ser sequestrada por um evento, por uma emoção que acontece aí direto, todos os dias. É para melhorar minha performance. Isso é muito usado em atletas, neurocirurgiões. Então, você tem que estar realmente focado, atento, não pode dispersar nada. E isso já está comprovado que quanto melhor o foco, melhor o rendimento. A gente melhora a execução da tarefa, precisando recrutar menos áreas do cérebro. Então, isso é uma melhor eficácia, uma função melhor. Também já tem evidência falando sobre isso. É para melhorar minha saúde, né? A gente já sabe que a meditação melhora a qualidade do sono, ajuda a controlar dores crônicas, ajuda nos processos de ansiedade, depressão. A gente vai também falar mais sobre isso. Ou é um modismo, porque de tempos em tempos surge uma moda. Então, não importa qual seja a sua motivação inicial, mas é legal que você reconheça isso. Por que que eu vim parar aqui nesse curso? Já pensou nisso? E é natural que durante a sua prática vão aparecendo outros benefícios, outros efeitos no seu corpo, na sua mente, e daí você vai achando mais e mais motivações. Nessa imagem a gente vê Dalai Lama com um neurocientista famosíssimo, que a gente vai falar mais sobre ele depois, Richard Davidson. E para onde a gente vai na meditação? Né? A gente está ali sentadinho, geralmente de olhos fechados ou levemente abertos. E isso nos traz para dentro, para nossa casa. É um espaço de consciência que nos leva para dentro, para o nosso interior. É isso que a gente quer. Não é natural aqui no Ocidente a gente ter essa prática de olhar para dentro, tudo nosso é muito voltado para fora, para o externo, mas vai chegar um momento no coração de cada um aí que a gente tem essa necessidade de, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu quero? Como eu posso viver melhor, ser uma pessoa melhor, ter mais felicidade genuína, ter mais prazer na vida, ter mais satisfação com a minha vida. Então, a meditação é uma dessas ferramentas para a gente voltar para casa, olhar para dentro. Mas, às vezes, esse dentro pode trazer alguns conteúdos que não nos agrada, né? Todo mundo já passou por situações difíceis, algumas pessoas passam por situações mais delicadas ainda na vida, grandes traumas, grandes perdas, violência. Então, às vezes, olhar para dentro pode trazer à tona algo que a gente tentou abafar, isso é muito natural.
Então, tem que tomar um certo cuidado com a meditação, especialmente para quem tem histórias difíceis, e daí, nesses momentos, pode ser necessário a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para trazer de volta isso à tona, à luz da consciência, e poder reformular isso. Isso pode ser uma cura também, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, e às vezes a gente precisa até mesmo de um médico, de um psiquiatra e um psicólogo, mais o trabalho da meditação, para ser integrativo, né? Quando é integrativo, o resultado é muito melhor. E a gente deve tomar cuidado, especialmente com pessoas em depressão, com esquizofrenia, que fazem usos de drogas. Então, tem que ter um certo cuidado, sim, porque ali onde a gente coloca a nossa atenção, a gente cria a nossa realidade, a gente amplia a percepção da realidade. A atenção é uma lanterna, você ilumina o que está sendo focado. E se isso não me agradar? E se eu não der conta de lidar com isso sozinho? Então, a gente também tem que pensar e ter esse cuidado com a meditação. Ela não necessariamente é a oitava maravilha do mundo para todo mundo. É uma frase que eu gosto muito na Ayurveda que fala: nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Tá? Então, se você começar a sua prática de meditação, desse olhar para dentro e alguma coisa aflorar e você não der conta disso sozinho, busque ajuda profissional. E saiba que essa pode ser uma belíssima oportunidade dessa cura emocional, dessa cura interna, de um crescimento e desenvolvimento. Aqui nós vemos o monge, o Mathieu, com todos esses eletrodos aí, eles estavam começando essas pesquisas sobre o que acontece na mente de um meditador experiente como ele. Tem 2 TED Talks com ele que são maravilhosos. Ele foi, depois dessas pesquisas, foi evidenciado que a área do cérebro dele que corresponde à felicidade, ela é, assim, ampliada. Então, ele foi eleito o homem mais feliz do mundo. E daí ele fala das questões de felicidade genuína, ele fala muito sobre altruísmo, compaixão, então vale muito a pena olhar e buscar mais referências sobre ele também. E o que é a mente? Aqui eu trago essa definição dentro do yoga, dentro da psicologia e da neurociência. Então, dentro do yoga, Chitta é a expressão individual da consciência e que o objetivo é reunir com a consciência do todo, com o divino. Daí a gente chega naquele estado de comunhão. Então, mente, Chitta, é a expressão minha, individual da minha consciência e que em dado momento eu vou perceber essa conexão com a consciência do todo. Dentro da psicologia, a mente é um conjunto integrado de sistemas. A cognição, que é o pensar, a emoção, que é o sentir, que vai influenciar no meu comportamento, na minha ação. A gente também vai falar melhor sobre isso. Mas vocês concordam que geralmente o que vem à minha mente, o que eu estou pensando, vai despertar algo em mim e eu vou agir de acordo com isso que eu estou sentindo. E o melhor seria que a gente respondesse, agisse conscientemente e não simplesmente reagisse, né? E é para isso que a gente também pode usar a meditação. E dentro da neurociência, a mente é uma atividade do cérebro que produz fenômenos bioquímicos. A gente sabe que dependendo do que a gente pensa e da emoção que a gente desperta, a gente pode liberar essas substâncias bioquímicas, os neurotransmissores, os hormônios, alguns que atuam na sensação de felicidade, de plenitude, de prazer, outras que podem agravar estados de depressão, de tristeza. É natural que a gente, quando passa por algum evento estressante, ou simplesmente a gente se lembre de um evento estressante, isso cause algum desconforto, às vezes, em estômago, intestino, na pele, alergia. Tudo isso é causado por esses neurotransmissores, por esses fenômenos bioquímicos que vão atuar no sistema nervoso, influenciar nas emoções, no nosso comportamento e no nosso corpo. Quem nunca aqui passou por essa situação
de passar por um evento que despertou a raiva ou o medo, e deu aquele pico de adrenalina, de cortisol, e depois, às vezes, deu uma gastrite, soltou o intestino, começou a ter alergia na pele, começou a cair cabelo. Então, é um reflexo disso. O que a gente pensa vai despertar uma emoção, vai liberar alguns transmissores, neurotransmissores, que vão influenciar no nosso corpo, nos nossos órgãos, na nossa saúde. A gente já está adiantando aí um pouquinho porque que a meditação tem sido tão indicada aí também pela saúde, né? E dentro dos Yoga Sutras, eles vão falar, ótimo, se yoga é aquietar os turbilhões da mente, quais são esses tipos de turbilhões, de agitação que podem surgir na nossa mente? E Patanjali vai classificá-las de 3 modos: neutras, dolorosas e prazerosas. E o mesmo fato pode ter significados diferentes para as pessoas. Por exemplo, vai chover, estou vendo aqui que vai chover. Para mim é indiferente, chovendo ou não chovendo. Para alguém que já sofreu uma enchente, inundou a casa, perdeu tudo, caiu o telhado, pode ser que pensar que vai chover já traga essa agitação dolorosa, essa agonia, esse medo. E para algumas pessoas pode ser prazeroso. Eu adoro quando chove, aquele cheirinho de terra molhada, me lembra da minha infância, da fazenda. Então, você percebe que o mesmo fato, o mesmo pensamento pode ter significados diferentes. Para alguns, em alguns momentos, pode ser neutro, pode ser doloroso, pode ser prazeroso. E parece que a nossa mente ela tem vida própria, né? Ela fica ali, como eu coloquei um macaquinho aqui meditando, mas parece que ela fica ali pulando de galho em galho, de um lado para o outro. Então, ela está sempre agitada. E a gente vai trabalhar, fazer esse processo de compreender por que ela é tão agitada e como a gente pode trazer ela para essa quietude que a gente vê aqui nessa imagem desse macaquinho. E o que causa a agitação mental? Né? Tudo que a gente está falando nessa primeira aula é de acordo com os Yoga Sutras de Patanjali. O apego, né? Então, eu gosto muito de uma coisa, eu sou muito apegada, não quero perder de jeito nenhum, só de pensar em perder e abrir mão daquilo, isso me causa uma agitação, um transtorno, né? A aversão, não, eu não gosto disso de jeito nenhum, não quero nem pensar nisso, mas só de falar que você não quer nem pensar, não quer nem encontrar, já está trazendo uma agitação para sua mente também. O egoísmo, né? Eu considerar que a minha dor é a maior dor do mundo, o meu sofrimento é o maior sofrimento do mundo, ou que eu sou a pessoa mais importante do mundo, então tudo voltado muito para si. A sobrecarga de estresse, a gente tem muita demanda, muita tarefa, o cérebro não para, eu acho que esse é um dos maiores sofrimentos atuais, a nossa sobrecarga de estresse. Falta de percepção da realidade, é natural quando a gente está muito estressado, com muita coisa na mente, a gente distorcer algumas situações, né? E a gente vai falar mais sobre isso na última aula também. Mas a gente vê uma coisa, mas você não consegue realmente definir aquilo, saber se aquilo é real ou não. Eu vou dar um exemplo simples aqui. A gente está meio escuro, a gente vê uma coisa ali no canto, a gente não sabe se é um pedaço de papel, alguma coisa que você esqueceu ali, se é uma barata, se é um bicho, então você não consegue, né? Isso já causou tanta agitação na sua mente que você não consegue visualizar a realidade. A negação da finitude, o budismo também fala muito sobre isso, esse momento que a gente está vivendo também fala muito sobre isso. A gente aqui no Ocidente não para pensar que tudo é transitório, é impermanente, inclusive a nossa própria vida. Então, a gente vive como se não existisse fim. E eu gosto muito de uma doutora, uma médica geriatra que trabalha com cuidados paliativos, que ela fala sobre a finitude, sobre a morte, e o quanto refletir que tudo tem um prazo de validade traz mais significado para a nossa vida. Então, sabendo que um dia vai acabar, o que eu estou fazendo dia a dia da minha vida? Né? Então, vale muito a pena também pesquisar Ana Cláudia Quintana Arantes,
ela também tem palestras ótimas, e ela fala muito sobre isso. Não adianta a gente negar a finitude, tudo tem prazo de validade, inclusive para a gente, né? Assim, para bicho, para planta, para a gente. Então, a gente pensar sobre isso, e tem algumas práticas budistas também que falam bastante sobre isso, traz mais significado e valor para o nosso dia a dia. Não é que a gente vai sair por aí fazendo tudo que der na telha, não. Mas realmente dar valor ao que tem valor, aproveitar melhor o nosso dia a dia. E o desconhecimento das emoções. Então, eu não sei como eu lido com medo, com a raiva, com a alegria, né, com essa aversão. Então, a gente vai simplesmente reagindo, a emoção brota, porque alguma situação aconteceu, e eu vou reagindo. E é muito comum, depois a gente, muitas vezes, ter um arrependimento, uma frustração, porque reagiu instintivamente a uma emoção. Então, conhecer as emoções e o meu padrão emocional também é bastante importante. E a meditação é a ferramenta que a gente vai propor para isso. E como obter sucesso nesse caminho do yoga, nesse caminho da meditação? É somente com a prática, não adianta a gente comprar curso, escutar palestra, ler todos os artigos científicos, se você não sentar para praticar. Não adianta. E é assim para tudo, né? Se a gente não praticar um novo idioma, a gente nunca vai falar fluente. Se a gente não colocar em prática a dieta alimentar ali no dia a dia, a gente nunca vai melhorar a nossa qualidade alimentar, física, ou seja, para ganhar peso ou diminuir peso. Se a gente faz para tudo, não é diferente com o nosso desenvolvimento mental, emocional, que a gente quer aí com a meditação. E ele vai falar de algo que é difícil para a gente, que é o desapego. Não criar expectativas, porque a gente é muito imediatista, né? Poxa, falaram que a meditação vai me ajudar a dormir melhor, eu não estou dormindo melhor. Nossa, já fiz 3 dias de meditação e nada ainda, né? Então, ele propõe que a gente pratique sem ficar esperando o fruto da ação. Pratica porque você sabe que aquilo é bom, você sente que aquilo é bom quando você pratica e deixa o processo acontecer naturalmente. Então, prática e desapego. Desafiador, né? E quais são alguns mitos? Eu acho que o maior mito que envolve a meditação é que meditação é parar de pensar, parar de sentir. Não é, a nossa mente não vai parar de pensar, a gente não vai parar de sentir. Talvez isso seja possível para aqueles monges lá que dedicam uma vida inteira para chegar nesse estágio. Mas para o nosso dia a dia aqui, se a gente perceber qual é o padrão de pensamento que a gente tem, se a gente quer alimentar isso ou não, qual emoção eu estou cultivando, já está muito bom, já vai melhorar muito a sua qualidade de vida, sua satisfação também. E eu costumo falar que meditação não é entrar em conflito com os pensamentos, com essas emoções ou com as sensações que surgem durante a prática, né? Ou até mesmo com as manifestações do ambiente. Então, o telefone toca, cachorro late, a luz apaga, pode acontecer qualquer coisa durante a sua prática de meditação. Então, não é que você não vai perceber isso, você percebe, mas você não se deixa sequestrar por ele. Nossa, tinha que passar um carro buzinando justo agora, quem será o dono desse carro? Por que ele não passou antes? Por que não podia passar depois? Percebe que a buzina já foi um negocinho só, um evento só. Só que você embarcou naquilo, começou a alimentar, criar uma história em cima daquilo e trouxe essa agitação mental, saiu da sua meditação. Então, você percebe que vai acontecer alguma coisa, pode vir um pensamento que você nem lembrava mais, uma memória, pode o cachorro latir, pode acontecer qualquer coisa, você percebe, mas daí você volta para a sua âncora da meditação, que a gente vai falar depois o que é isso. E assim a gente percebe a transitoriedade de tudo, a impermanência, que nada é eterno, né? Tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa,
O pior dia da sua vida não tem mais do que 24 horas. Ele também vai passar. Isso também é a doutora Ana Cláudia Arantes que fala numa palestra. Pré-requisitos para a prática. Você tem que ter a intenção, aquela motivação verdadeira, de coração, por isso que eu coloquei esse coraçãozinho aí. Então, qual é a sua intenção com a prática? A gente acha que isso é irrelevante, é bobeira, mas não é. Perceba qual é a sua intenção, qual é a sua motivação quando resolveu fazer esse curso aqui. E a sua atenção, que é o nosso grande desafio, né? Às vezes a gente até sabe qual é a motivação, mas a nossa atenção está sendo sequestrada o tempo todo, né? Passa uma borboleta, você sai voando junto com ela. Então, o que a gente precisa? Intenção, motivação correta e a atenção. E o que pode facilitar a sua prática? Criar uma rotina. Então, eu medito todo dia de manhã, ou eu consigo meditar no período da tarde, ou antes de dormir. Então, encaixa ali dentro da sua rotina, que daí, naturalmente, o seu corpo, o seu cérebro vai saber que naquele instante você tem que parar um pouquinho, sentar para meditar. Criar um espaço, né? E não precisa ser uma sala enorme, um templo de meditação, não. Pode ser só uma almofadinha no sofá, uma mantinha, ou um livro, um sininho, algo que você passe por ali e você lembra. Olha e lembra, nossa, esse é o meu espacinho de meditação, está na hora de eu sentar. E vamos falar da prática ideal e do mundo real agora, né? Que é algo que sempre me perguntam também. Qual é a prática ideal? Qual é a hora ideal? O tempo ideal de meditação? Os estudos vão falar que a prática ideal, aquela que traz benefícios fisiológicos para a mente, para o corpo, variam ali de 15 a 20 minutos, 1 ou 2 vezes por dia. Então, tenha isso como a sua meta, o seu ideal. Mas não deixe de praticar se você tiver só 5 minutos por dia. Não deixe de praticar se você conseguir fazer só 1 vez por dia e não 2. Então, pense nisso. Você sabe qual é o ideal, mas coloque dentro da sua rotina real qual a sua possibilidade. Tá bom? Tem uma frase que uma amiga falou para mim uma vez, que eu sempre uso: antes feito do que perfeito. Porque se a gente for esperar as condições ideais para começar a fazer alguma coisa, a gente nunca começa. Então, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode hoje. Combinado? E benefícios da prática. No final das 4 aulas tem as referências, e vários desses itens aqui têm os artigos, as evidências que falam sobre isso, né? Então, quando a gente começa a praticar a meditação, depois ali, geralmente, os estudos falam de 8 semanas, 2 meses, a gente começa a notar alguns desses benefícios, como a integração de mente e corpo, que isso é uma unidade, não tem como o meu corpo estar aqui e a minha mente não estar junto. Só que, geralmente, a gente está no corpo presente, mas a mente está mais acelerada ou ela está presa lá no passado. Geralmente, quando ela está presa lá no passado, isso gera sensações, emoções de angústia, de tristeza. E quando ela está muito acelerada lá no futuro, gera ansiedade. Então, quando a gente consegue realmente, eu estou em mim, aqui, agora. Integrei mente e corpo. Isso traz já uma sensação de calmaria, de paz, a percepção da sua realidade nesse momento, né? Então, integração de corpo e mente. Autoconhecimento. Eu vou perceber, eu vou me conhecer quais são os meus padrões de pensamento, o que isso desperta em mim, como eu costumo agir ou reagir de acordo com isso. E pense que é o seu momento de autocuidado. Então, eu estou desenvolvendo o meu autoconhecimento e o meu autocuidado, né? Isso traz mais clareza mental,
A gente sai daqueles turbilhões onde fica tudo... Imagina um copo lá, quando a gente põe um pouco de açúcar e mexe, fica tudo embaralhado, né? E daí depois ele começa a sedimentar e começa a clarear aquela água ali. O gerenciamento do estresse e das emoções, melhora da resposta de relaxamento, que embora seja algo natural, e a gente vai entender isso, mas os nossos dias estão tão corridos que a gente perde essa capacidade natural de relaxar. Então, você sabe que tem que descansar, você vai para a cama, mas não desliga. Você não ativa essa resposta de relaxamento. Então, com a meditação, você melhora essa resposta natural de relaxamento. Melhora também o seu sistema imunológico, reduz as respostas inflamatórias. Então, por isso que ele tem sido bastante indicado também dentro da medicina. Ele desacelera o envelhecimento das células, isso já foi mostrado também no estudo com os telômeros. Então, isso, quando fala sobre isso, né, parece ser a nova promessa aí da meditação. Não é que vai parar o envelhecimento, lembra que tudo é impermanente, a gente também passa, mas ele vai desacelerar esse envelhecimento. O equilíbrio das funções fisiológicas, né? Aquela coisa de você não ficar liberando só adrenalina, cortisol, só substâncias que vão te deixar atenta, agitado, em ação. Então, ele equilibra essas funções fisiológicas que vão ter reflexos nos nossos órgãos, aumenta foco, concentração, rendimento, performance. Então, você realmente está ali focado, você executa aquela tarefa que você tem que fazer, seja trabalho, estudo, esporte, o que for, de um melhor modo, tendo menos gasto mental e até mesmo físico para aquela tarefa. Tem a capacidade de interferir em funções e sintomas físicos, né? Então, ele ajuda no controle da dor, ajuda a regular função de estômago, intestino e por aí vai. Tem aumento da melatonina, o que influencia direto na qualidade do sono e no controle da dor, e aumento da serotonina, que melhora o nosso humor e reduz a ansiedade. Tá? E eu vou propor uma prática para a gente finalizar essa primeira aula. Então, já ficamos um tempinho considerável aqui, sentados, né, escutando, só vamos dar uma espreguiçada primeiro, do seu jeito, se der vontade de vocês. Dá uma soltadinha nos ombros, no pescoço. Olha, até estralou aqui. E ache a sua posição confortável para sentar. Seja em uma cadeira, seja no seu tapetinho de yoga, numa almofada. Então, procure sentar confortavelmente, apoiando as pernas do melhor jeito para você também. Deixa os braços soltos. Os olhos fechados ou levemente abertos, se você preferir. Primeiro, sinta o seu corpo e a sua postura sentada. Então, comece a observar a sua respiração acontecendo. De preferência, a respiração acontece só pelas narinas. E às vezes dá para sentir se o ar passa mais pela narina direita, pela narina esquerda, ou se o fluxo de ar está igual pelas duas narinas. Às vezes dá para perceber a diferença na temperatura do ar que você inspira e depois quando solta.
E tente perceber também os movimentos que acontecem no seu corpo durante a respiração. No abdômen, no peito. E se você quiser, você pode até apoiar as suas mãos, uma no peito, outra no abdômen, para procurar sentir melhor esses movimentos. Qual mão você movimenta mais durante a respiração? Se é a mão que está sobre o peito ou a mão que está sobre o abdômen. E procure sentir o momento exato em que você termina de inspirar e vai começar a soltar o ar. E depois o momento exato em que você termina de soltar todo o ar e vai começar um novo ciclo. E é natural que a mente se distraia, pode ser que surjam pensamentos, emoções ou sensações pelo corpo, ou manifestações do ambiente aí onde você está. Você percebe que isso aconteceu, mas daí você escolhe voltar para a sua respiração. Terminando a próxima expiração, pode abrir os olhos. Como foi para você ficar um tempinho em silêncio, buscando esse silêncio interno e tentando acompanhar, focar a sua própria respiração? Para algumas pessoas isso é mais fácil, para as outras pode ser mais difícil. Tem dia que, para a mesma pessoa, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil. Tudo bem, não se cobre, desapega dos efeitos, dos benefícios, mas pratique e perceba. Se para você hoje foi mais fácil, por que foi mais fácil? Talvez eu tenha dormido melhor, talvez o dia está tranquilo. Se para você hoje foi mais difícil, alguma coisa aconteceu que está me deixando mais agitada, alguma coisa está trazendo aquelas emoções, aquelas agitações mentais que a gente mencionou durante a aula. Não tem certo ou errado. Tem esse trabalho de desenvolver a nossa percepção, a nossa atenção, o nosso autoconhecimento. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula, onde falamos sobre a meditação dentro do contexto do yoga. Yoga é meditação, toda a prática deve ser feita com atenção plena. Falamos um pouquinho do histórico do yoga, desde lá da Índia, 5.000 anos atrás, até os dias de hoje, onde a ciência, a medicina está muito ligada também, recomendando, investigando a meditação, para que ela seja usada com eficácia e segurança, também junto com tratamentos médicos, o que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Sugiro uma pequena pausa, né? Respira, estica o corpo, antes da gente começar a segunda aula, tá bom?